estamos iniciando mais esta... Certo, irmãos? Estamos iniciando mais esta continuação, certo? A respeito desse estudo. Então, o fato é que os missionários, eles vieram propagar esta doutrina, mas anteriormente eles se congregavam em uma igreja batista, igreja esta que tinha suas lideranças, certo? E em Belém do Pará já existia a igreja batista, certo? E anteriormente também nos Estados Unidos, também na Suécia, Estados Unidos, havia a denominação batista. Então nós vemos o seguinte, nós entendemos que houve aí uma rebelião, certo? Por parte dos missionários. Eu vou puxar aqui para vocês a respeito da Bíblia. Então, queridos, toda a Escritura vai nos dizer assim, ó, obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele, certo? Foram determinadas autoridades por Deus. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou, certo? Isso aqui é o texto bíblico que está nos afirmando. E os que agem deste modo serão condenados, certo? Então, veja que o texto bíblico, ele claramente nos esclarece aqui que devemos estar sujeito à autoridade. Então, partindo desse princípio, desse pressuposto, Gunnar Wingen e Daniel Berg se submeteram não às autoridades, eles se rebelaram e colocaram a insurreição dentro da própria denominação, certo? Então nós temos aqui um artigo do jornal O Batista, né? Jornal Batista, de 1911, que data justamente dos princípios iniciais da fundação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil. Então, partindo da rebeldia e insurreição, nós comparamos isso ao espírito luciferiano, que de certa forma se rebelou nos céus para constituir seu próprio domínio, certo? Então, partindo desse princípio, nós vemos que nenhuma denominação ela poderia se propagar. Meus queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus para todos, dando continuidade aqui no nosso estudo, certo? Nosso estudo a respeito da fundação das igrejas evangélicas Assembleia de Deus no Brasil. Sobre a continuidade, né? Dando continuidade no nosso assunto polêmico, a pergunta que nós fazemos, irmãos, é a seguinte: teríamos nós sido enganados durante todos esses mais de 102 anos da Assembleia de Deus? Teríamos nós sido enganados por mais de um século inteiro? Sabemos que uma mentira, quando ela é propagada diversas vezes, ela passa a se tornar como verdade, né? Nós sabemos disso. Então, quando alguém começa a contar uma mentira diversas vezes, sem fundamentação bíblica, ou seja ela bíblica ou não, essa mentira passa a ser aceita como verdade. Então, partindo do princípio de que Deus não é Deus de confusão, senão de paz, nós fazemos a seguinte pergunta que permeia nossos corações na atualidade: por que hoje nós não encontramos nas Assembleias de Deus um busto de bronze, como o que foi feito para o pastor José Wellington Bezerra da Costa, né?
em homenagem ao seu pastorado, por que nós não encontramos também um busto da irmã Celina de Albuquerque, mãe e cofundadora das Assembleias de Deus, assim como os missionários Gunnar Wingren e Daniel Berg? Mas nós vemos que na história assembleiana é negada a participação da irmã Celina de Albuquerque, né? Esta que nasceu em Manaus, Amazonas, em 19 de setembro de 1874. Essa senhora era filha de José Martins Cardoso e de Cândida Rosa de Aguiar Cardoso, certo? Casou-se aos 25 anos de idade e no dia 25 de setembro de 1899 com Henrique Albuquerque, certo? Então nós entendemos que somente é dito que essa senhora foi a primeira crente a ser batizada com o Espírito Santo. Mas veja bem, quando o anjo Gabriel transmitiu à Virgem Maria a mensagem do Deus Altíssimo, o anjo Gabriel, ele não se utilizou de uma linguagem difícil, certo? Primeira coisa que nós temos que fixar aqui no texto bíblico. O anjo Gabriel, ele transmitiu uma mensagem a Maria, de forma que esta entendesse, irmãos, o que estava sendo dito. Então não houve um código, não houve uma criptografia para poder o anjo enviar a mensagem a Maria, que ela iria gerar e dar à luz a um Salvador. Não houve esse código para ser decifrado. Embora existam alguns livros como o Código da Bíblia, mas não houve nenhum código naquele momento que o anjo transmitiu essa mensagem. Então, partindo do princípio de que Deus não é Deus de confusão, certo? Senão de paz, nós vamos aqui pegar o texto bíblico referencial, certo? O texto bíblico referencial que nos dá total certeza de que Deus não trabalha no meio de confusão, certo? Embora o Senhor tenha se utilizado de algumas vertentes na Bíblia, meus queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus para todos, dando continuidade aqui no nosso estudo, certo? Nosso estudo a respeito da fundação das igrejas evangélicas Assembleia de Deus no Brasil. Sobre a continuidade, né? Dando continuidade no nosso assunto polêmico, a pergunta que nós fazemos, irmãos, é a seguinte: teríamos nós sido enganados durante todos esses mais de 102 anos da Assembleia de Deus? Teríamos nós sido enganados por mais de um século inteiro? Sabemos que uma mentira, quando ela é propagada diversas vezes, ela passa a se tornar como verdade, né? Nós sabemos disso. Então, quando alguém começa a contar uma mentira diversas vezes, sem fundamentação bíblica, ou seja ela bíblica ou não, essa mentira passa a ser aceita como verdade. Então, partindo do princípio de que Deus não é Deus de confusão, senão de paz, nós fazemos a seguinte pergunta que permeia nossos corações na atualidade: porque hoje nós não encontramos nas Assembleias de Deus um busto de bronze, como o que foi feito para o pastor José Wellington Bezerra da Costa, né? Em homenagem ao seu pastorado? Por que nós não encontramos também um busto da irmã Celina de Albuquerque, mãe e cofundadora das Assembleias de Deus, assim como os missionários Gunnar Wingren e Daniel Berg? Mas nós vemos que na história assembleiana é negada a
participação da irmã Celina de Albuquerque, né? Esta que nasceu em Manaus, Amazonas, em 19 de setembro de 1874. Essa senhora era filha de José Martins Cardoso e de Cândida Rosa de Aguiar Cardoso, certo? Casou-se aos 25 anos de idade e no dia 25 de setembro de 1899 com Henrique Albuquerque, certo? Então nós entendemos que somente é dito que essa senhora foi a primeira crente a ser batizada com o Espírito Santo. Mas veja bem, quando o anjo Gabriel transmitiu à Virgem Maria a mensagem do Deus Altíssimo, o anjo Gabriel, ele não se utilizou de uma linguagem difícil, certo? Primeira coisa que nós temos que fixar aqui no texto bíblico. O anjo Gabriel, ele transmitiu uma mensagem a Maria, de forma que esta entendesse, irmãos, o que estava sendo dito. Então não houve um código, não houve uma criptografia para poder o anjo enviar a mensagem a Maria, que ela iria gerar e dar à luz a um Salvador. Não houve esse código para ser decifrado. Embora existam alguns livros como o Código da Bíblia, mas não houve nenhum código naquele momento que o anjo transmitiu essa mensagem. Então, partindo do princípio de que Deus não é Deus de confusão, certo? Senão de paz, nós vamos aqui pegar o texto bíblico referencial, certo? O texto bíblico referencial que nos dá total certeza de que Deus não trabalha no meio de confusão, certo? Embora o Senhor tenha se utilizado de algumas vertentes na Bíblia para causar confusão no meio do Egito, para causar confusão na vida de Balaão, para causar confusão na vida dos falsos profetas. Mas entendamos uma coisa: Deus não é Deus de confusão. Deus não trabalha pegando pessoas para fundar ministério em rebelião. Alguém vai dizer, não, mas Deus abençoou. Hoje a Igreja Assembleia de Deus é uma das maiores denominações de todo o Brasil. Diga-se de passagem que, oriundas das Assembleias de Deus, surgiram diversos ministérios que hoje proliferam no nosso país, né? Não é preciso aqui citar nenhum deles, porque vocês conhecem diversas denominações que foram fundadas através de membros que fizeram parte da Assembleia de Deus e fundaram outros ministérios, e assim sucessivamente. Então o que nós entendemos aqui, irmãos, no texto de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33, é que, porque Deus não é Deus de confusão, irmãos, mas sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Ou seja, através de uma confusão que houve juntamente com a doutrina que Gunnar Wingren e Daniel Berg quiseram implantar dentro da Igreja Batista, a qual eles faziam parte na Suécia, né? E também havia algumas ramificações em Chicago, Estados Unidos da América. Então esses dois homens, eles foram expulsos da sua denominação, ou seja, o histórico deles com relação à igreja já não era bom. Porque alguém que sai expulso de uma denominação, logicamente que vai encontrar guarida em outro. Então eles fizeram justamente o que é feito hoje por muitos membros da Igreja Assembleana. Muitos fazem o quê? Eu vou sair e vou fundar um ministério. Aí sai e funda um ministério, abre uma igreja. Aí muitos têm o lucro próprio para si. Se autoproclama e se auto-unge pastor. E abre uma igreja Assembleia de Deus ou funda outro ministério conforme a sua vontade e a sua, supostamente, direção, né, espiritual. Então, em 1910, eles
influenciados por William Seymour, né, no movimento do pentecostalismo americano, eles trazem essa doutrina e se fixam em Belém do Pará, onde começam a tentar propagar essa doutrina. E nós vamos ler aqui um pouco do trecho do jornal O Batista, certo? Eu quero ler aqui, eu estou aqui com um documento, certo? Que data de 1911, um ano após a chegada desses dois homens ao Brasil, certo? O documento diz o seguinte, eu vou ler aqui com vocês. Prezado irmão redator, como sabeis, pela correspondência do irmão João Jorge de Oliveira, de certo ao momento de 20 de abril do corrente ano, certo? Estimado irmão missionário Eurico A. Nelson, ficou abaixo assinado como encarregado do trabalho de evangelização desta igreja e da do Castanhal. Devo dizer-vos que os cultos internos e externos desta igreja iam sempre em progresso, certo? Pois eram bem frequentados e com bastante atenção, e sem que houvesse oposição de pessoas algumas. A igreja trabalhava em perfeita paz com Deus, certo? O irmão aqui, esse irmão é um irmão que escreve para a Igreja Batista em Belém do Pará. Porém, pela experiência de 18 séculos, pela qual tem passado a Igreja do Senhor, sabemos que exatamente quando Elias vão mais prosperar, é que Satanás se introduziu manhosa e sorrateiramente dentro delas, né, certo? Dentro da igreja. Ele prossegue aqui, procurando aniquilá-las, certo? Aniquilar a igreja. Deveras, o último assalto que Satanás fez à igreja do Senhor, aqui, foi o mais astuto e perigoso de todos, certo? O irmão, prosseguindo com essa carta, esse documento aqui, certo? Do jornal Batista. O caso é que, nos 5 meses atrás, chegaram aqui na América do Norte, 2 homens suecos, que se diziam mensageiros do Evangelho, certo? Ele prossegue dizendo, 2 homens suecos que se diziam mensageiros do Evangelho. E antes de bem conhecermos, tais pessoas conseguiram captar a simpatia dos irmãos J. de Oliveira e Erilcon Nelson, apresentando-lhes muito desejosos de trabalharem para o progresso da causa do Senhor neste lugar. Na sua boa fé, os ditos irmãos Oliveira e Nelson apresentaram os tais indivíduos à igreja, certo? Apresentaram Gunnar Winger e Daniel Berg à igreja. Na sua boa fé, certo? Que, naturalmente, com tais apresentações, logo os recebeu sob a condição deles trazerem as cartas demissorais, cartas ministeriais das igrejas que pertenciam. Cartas que, afinal, nunca chegaram, certo? Cartas denominacionais, certo? Então, eles nunca tiveram cartas da denominação que fizeram parte, certo? Pois foram expulsos. Então, hoje, como a Assembleia de Deus ela não dá carta para quem sai da denominação,
assim aconteceu com Gunnar Wing e Daniel Berg. Eles não tinham carta de procedência, né, cartas de recomendação para chegar em outro ministério e serem recebidos por boa conduta, certo? Aqui o irmão prossegue dizendo: logo que estes homens começaram a falar o nosso idioma, começaram a vender Bíblias e de casa em casa dos crentes. Iam fazendo orações, tendo alguns trechos da Bíblia concernentes ao dia do Pentecostes. A Cornélio, né, o centurião. Queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez, certo? Juntamente com vocês. Para nós é uma satisfação imensa darmos continuidade a esse assunto que permeia nossos corações, certo? Em se tratando da fundação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil, certo? Dando continuidade, nós vamos prosseguir aqui com o documento. O documento é datado de 1911, certo? 1911. Um ano após, né? Praticamente um ano após a chegada dos missionários Gunnar Wingen e Daniel Berg, certo? Ao Brasil. Sabemos que os mesmos, eles tinham já aprendido uma doutrina na Suécia, certo? Doutrina essa que era a doutrina da Igreja Batista, certo? Mas os mesmos, eles prosseguem vindo em 1910 para o Brasil, exatamente na localidade de Belém do Pará, certo? Tanto é que a Igreja Mãe das Assembleias de Deus fica em Belém do Pará e foi fundada lá, certo? É originária de Belém do Pará. Dando continuidade, a irmã Celina de Albuquerque, que foi a primeira convertida através do trabalho, né, que foi feito pelos missionários na então ocasião, em Belém do Pará. Este irmão que relata aqui nesse jornal O Batista, certo? Estou aqui com a cópia aqui, certo? Vou mostrar aqui para vocês o jornal O Batista, certo? É um opúsculo, certo? Datado de 1911, certo? Então, nós estamos aqui tratando de fatos que culminaram com a realização desses trabalhos feitos pelos missionários Gunnar Wingen e Daniel Berg, né, missionários suecos, certo? O irmão prossegue dizendo aqui na sua carta à Igreja Batista que eles começaram também a reunir-se de casa em casa, né? E na casa de uma irmã, principalmente, né, cujo nome do marido é Marítimo, né? Cujo marido é Marítimo, né? O esposo da irmã Celina de Albuquerque. Não se achando em casa, depois de 5 dias de oração e jejum, correu rapidamente a notícia de que aquela irmã havia sido batizada com o Espírito Santo e com fogo, o fogo do céu, e que como prova lhe tinha sido concedido o dom de falar em diversas línguas, certo? Sendo isto para nós muito estranho, logo depois do nosso culto de quinta-feira, do corrente, da semana corrente, certo? Dirigimos-nos eu e diversos irmãos para o bairro de Cidade Velha, né? O irmão prossegue aqui dizendo, onde mora a referida irmã, e ao entrarmos em sua casa, fiquei deveras surpreendido como em tempo nenhum. Vi aquela irmã, que é brasileira, tendo os joelhos no assoalho e as mãos postas na fronte, bem erguida, e olhos fechados, articulando com rapidez sons que ninguém podia harmonizar e entender. Nem sabemos se aquilo era qualquer linguagem. Na mesma ocasião, muitos outros de joelhos choravam uns e outros oravam. Outros cantavam e outros liam a palavra. De repente, uma irmã começou a tremer, como se sofresse de maleitas, a gemer até que ficou sem sentidos. Seguindo-se
a esta crise, outra na qual ora cantava hinos, ora modinhas, inclusive ele diz aqui está um pouco apagado, não dá para entender. A este momento diziam suscitar-se um debate entre os dois espíritos que tomavam conta das pessoas. A primeira pessoa que tinha o espírito dizia que tinha o dom de discernir os espíritos, e por isso conhecia que o outro espírito era de Beelzebul, enquanto que a outra respondia, ora dizendo que era mesmo o espírito de Lúcifer, ora que era de Cristo. Esta cena revoltante durou 3 horas, depois do que cada um foi para a sua casa, certo? Então aqui é um relato terrível a respeito do que aconteceu na ocasião na residência da irmã Celina de Albuquerque, certo? Ele prossegue dizendo, creio que, como eu, muitos dos que comigo a presenciaram, não dormiram naquela noite. Difícil, né, irmão? No dia seguinte houve um culto externo, onde por mandado de dois tais doutrinadores, né, ele se refere aqui a Gunnar Wingen ou Daniel Berg, um dos dois, onde por mandado de dos tais doutrinadores, um espírito se manifestou numa das 2 pessoas mencionadas, certo? Fiquei deveras envergonhado de semelhante escândalo público, mas não me achei com coragem de me opor, certo? Ele prossegue aqui nessa primeira parte do documento. Então, vejamos bem, nós estamos aqui tentando esclarecer o que aconteceu naquele dia, certo? E não de engolir garganta abaixo uma doutrina que aparentemente começou com 2 homens e diga-se de passagem que começaram o pentecostalismo, certo? Mas é preciso entender, irmãos, uma coisa, que a Bíblia, ela diz claramente que quando o anjo Gabriel transmitiu a mensagem do Salvador a Maria, ele não se utilizou de um código de artifício. Então, creiamos nós que o Espírito de Deus, ele transmite uma mensagem coerente, certo? Que a gente consiga entender, e não uma mensagem em que se decifre códigos, certo? Os irmãos, se puderem concordar comigo, que eu creio que concordam, a Bíblia, a mensagem de Deus não é uma mensagem difícil. Então, sabemos que o anjo Gabriel, ele falou com Maria no idioma da região que Maria atuava, que era a Judéia, certo? Então, naquela época, se utilizava o aramaico e o hebraico nativo, certo? Então, certamente o anjo se pronunciou a Maria na linguagem hebraica ou aramaica, certo? Que ela entendesse. Então, quando se trata do falar em línguas, muita gente se confunde, certo? Muita gente se confunde porque acredita que o falar em línguas é um dom de línguas desconexas, certo? Uma linguagem onde a pessoa fique sem entender, certo? Paulo disse assim na sua escritura, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor nada seria. Então nós entendemos que a linguagem que o anjo transmitiu a Maria foi uma linguagem que Maria entendeu. Foi uma fala que Maria entendeu. Então, não foi uma língua estranha que Maria não entendesse. Então, o nosso propósito aqui não é negar a existência das línguas estranhas. Muito pelo contrário. É elucidar, é tentar entender, é pesquisar o que foi que aconteceu naquele dia. E se nós fomos enganados durante esses mais de um século por uma doutrina que diz que